acessibilidade no transporte coletivo aquaviário. Artigo 40. No prazo de até 36 meses, a contar da data de edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. As normas técnicas para a fabricação de veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário acessíveis a serem elaborados pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial estarão disponíveis no prazo de até 24 meses, a contar da data da publicação deste decreto. Parágrafo 2º. As adequações na estrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão atender a critérios necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do sistema de transporte aquaviário. Artigo 41. No prazo de até 54 meses, a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 2º, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. Parágrafo 1º. As normas técnicas para adaptação nos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e estarão disponíveis no prazo de até 36 meses, a contar da data de publicação deste decreto. Parágrafo 2º. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nessas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Inmetro, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. Seção 4. Da acessibilidade no transporte coletivo metroferroviário e ferroviário. Artigo 42. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços de transporte, deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses, a contar da data de publicação deste decreto. Parágrafo 1º. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedecerá ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Parágrafo 2º. No prazo de até 36 meses, a contar da data de publicação deste decreto, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 43. Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses, a contar da data de publicação deste decreto. Parágrafo 1º. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras de no mínimo 8% ao ano sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. Parágrafo 2º. O plano de que trata o parágrafo 1º
deve ser apresentado em até 6 meses, a contar da data de publicação deste decreto. Seção 5. Da acessibilidade no transporte coletivo aéreo. Artigo 44. No prazo de até 36 meses, a contar da data da publicação deste decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na norma de serviço da Instrução da Aviação Civil, de 1º de novembro de 95, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Seção 6. Disposições finais. Artigo 45. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo. Inciso 1. Para a importação de equipamentos que não sejam produzidos no país, necessários no processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais. Inciso 2. Para a fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte coletivo. Parágrafo único. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere o caput, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 46. Fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transporte coletivos, segundo disposto no artigo 6º, inciso 2, da Lei 10.048, cabe à União, aos Estados, municípios e ao Distrito Federal, de acordo com suas competências. Capítulo 6. Do acesso à informação e à comunicação. Artigo 47. No prazo de até 12 meses, a contar da data de publicação deste decreto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores internet, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. Parágrafo 1º. Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade. O prazo definido no caput deste será estendido por igual período. Parágrafo 2º. Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores internet, a ser adotado nas respectivas páginas de entrada. Parágrafo 3º. Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos governos federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e pelo menos um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual. Artigo 48. Após 12 meses da edição deste decreto, a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores internet deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso 3 do artigo 2º. Artigo 49. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva, por meio das seguintes ações. Inciso 1. No serviço telefônico fixo, comutado STFC, disponível para uso do público em geral. A linha A. Instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiência. A linha B.
garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de deficiência auditiva para acessos individuais. A linha C, garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica, a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço móvel pessoal. A linha D, garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel destes equipamentos. Inciso 2. No serviço móvel celular ou serviço móvel pessoal. A linha A. Garantir a interoperabilidade nos sistemas de telefonia móvel para possibilitar o envio de mensagem de texto entre celulares de diferentes empresas. A linha B. Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço telefônico fixo comutado. Parágrafo 1º. Além das ações citadas no caput, deve-se considerar estabelecido nos planos gerais de metas de universalização aprovados pelo Decreto 2592-4769, bem como estabelecido pela Lei 9.472. Parágrafo 2º. O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos planos gerais de metas de universalização é entendido neste decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia.